Isaías, capítulo 16. Da cidade de Sela, no deserto, os moabitas enviam carneirinhos como presente para aquele que governa no Monte Sião. Como passarinhos que foram espantados dos seus ninhos, assim os moabitas andam de um lado para o outro nas margens do rio Arnon. Eles dizem ao povo de Judá: digam o que devemos fazer. Venham nos ajudar e nos defender. Sejam para nós como uma árvore que ao meio-dia espalha sua sombra, que é escura como a noite. Estamos fugindo de Moabe. Venham nos proteger daqueles que nos querem matar e deixem que nós moremos na terra de vocês. Quando terminar a perseguição e o perseguidor cruel tiver saído do país, então um descendente de Davi será rei. Ele governará com fidelidade, procurará julgar com justiça e se esforçará para fazer o que é direito. O povo de Judá diz: ouvimos falar do orgulho dos moabitas. Sabemos que eles são um povo vaidoso e cheio de si, arrogante e convencido. Mas eles não têm nada de que se orgulhar. Por isso, os moabitas vão chorar. Todos eles vão gritar de tristeza quando lembrarem dos bolos de passas que costumavam oferecer aos ídolos na cidade de Quireres. Agora estão abandonadas as plantações de uvas de Hesbom e de Sibma, aquelas plantações cujo vinho deixava bêbados os chefes de muitas nações. Elas se estendiam até a cidade de Jazer, iam para o leste até o deserto e para o oeste até o outro lado do Mar Morto. Por isso, eu choro pela cidade de Jazer e também pelas parreiras de Sibma. Com as minhas lágrimas, rego as cidades de Hesbom e de Eleal, pois não se ouvem mais os gritos de alegria dos que ali fazem suas colheitas. Desapareceram das terras boas toda alegria e felicidade. Não há mais canções alegres nas plantações de uvas. Ninguém pisa as uvas para fazer vinho. Deus acabou com os gritos de alegria. Como as cordas de uma lira, o meu coração treme de tristeza pelo povo de Moabe e pelos moradores de Quireres. Os moabitas se cansarão de tanto ir aos seus lugares de adoração nos montes para orar aos seus deuses. Mas isso não adiantará nada. Esta foi a mensagem que o Senhor anunciou há muito tempo a respeito de Moabe. Mas agora o Senhor diz: daqui a exatamente 3 anos, Moabe, com a sua enorme população, perderá todo o seu poder. E os moabitas que ficarem vivos serão poucos e fracos. Olha aí então. Capítulo 16, né? Olha só, do 1 ao 4. Os que perseguiam Israel
clamam a eles por ajuda. Deus cita até o nome de cada uma das cidades. A terra é Judá. Os edomitas rogaram pela ajuda de Judá, no sentido de que este aceitasse os seus refugiados. A súplica é feita com um cordeiro, símbolo daqueles milhares que o rei Mesa, de Moabe, mandou uma vez como tributo, 2 Reis 3 e 4. Judá sensibiliza-se e Moabe, mais uma vez, torna seu vassalo, 2 Samuel 8:2. Selá provavelmente seja Petra, na atual Jordânia. Então observa que o orgulho ele tem essa característica de elevar a pessoa com muito conhecimento, né? Porque não tem como uma pessoa sem conhecimento ser orgulhosa. Uma pessoa sem conhecimento, ela não é orgulhosa, ela é uma tola. É diferente, né? A Bíblia ela fala de ambas as situações. Tem o tolo, que não conhece nada e acha que sabe tudo, e tem o orgulhoso, que conhece muito, mas está se deixando dominar pelo orgulho, que sempre vem junto com o conhecimento, né? Como nós vimos no último episódio 8 da série Atitudes. Então observa que eles eram grandes inimigos de Judá, faziam, aconteciam e perseguiam e falavam mal, que o Deus de vocês não é nada, que os nossos deuses são muito melhores, que nós estamos certos, que vocês estão errados. Aquilo tudo que o orgulho faz, até que a desgraça veio. Aí quando veio a desgraça, foram lá bater na porta de quem para pedir ajuda? Lá dos que não prestavam. E isso é uma característica que vem passando povos após povos. Nós vamos ver muitos outros ainda que acabaram fazendo a mesma coisa, né? Ou seja, quando tudo está bem, o outro não presta. Quando está mal, vai lá e pede ajuda, né? A Bíblia ensina que nós devemos ajudar, porém ela também estabelece limites para isso. E nós estamos vendo aqui que mesmo ele se vestindo de panos de saco, e clamando, e pedindo, e implorando, e chorando, Deus ainda mandou depois leões que é para comer o que sobrou. Toda ajuda tem limite. Tudo tem um limite. Por que existe o inferno? Por que existe lá a escuridão? O inferno que a gente fala é o Hades, porque no inferno e na Nova Jerusalém não tem ninguém, ambos estão vazios. O que tem é lá no Hades, que tem 2 níveis, se eu não me engano. É isso mesmo, tem 2 níveis, e depois tem um terceiro nível, que é o que a gente conhece como escuridão. Não é que é escuro, né? Mas, enfim, depende da situação dele. Mas também não vou entrar em detalhe, porque vão dizer que eu estou louco. Ou seja, então, Deus ele é justo na sua forma de agir, na sua forma de proceder, e ele vai te ajudar até o limite que ele estabeleceu. Cristo tentou ajudar a Judas até o limite que ele estabeleceu. Quando ele ultrapassou o limite, ele acabou não tentando ajudar mais, e o diabo assumiu, e ele acabou se enforcando, como a Bíblia mesmo descreve. E uma vez, em um dos ensinamentos, um arcanjo nos disse que Judas, em todos os defeitos que ele tinha na sua personalidade, ele não conseguiu melhorar em nenhum deles, mesmo andando tanto tempo ao lado de Jesus. Olha o perigo do orgulho, né? Judas andou ao lado de Cristo. Tu quer pastor melhor do que esse? Poxa, se tu não te converter com a pregação de Jesus, esquece, não vai converter mesmo, né? É o caso de Judas. Ele não conseguiu mudar em nada, e andava ao lado do mestre. Ou seja, então, observa que essa característica do orgulho, ela consegue te atribuir muito conhecimento. Você conhece muito,
Com certeza Judas, ele conhecia muito mais do que a Bíblia nos traz, porque João fala que nem todos os livros do mundo seriam capazes de conter tudo aquilo que Jesus fez no tempo que esteve sobre a terra. Judas, ele sabia muito mais do que eu e você, e isso não o tornou melhor do que eu e você. Então, o interessante da gente estudar esses povos antigos, e quando a gente lê a primeira vez Isaías, a impressão que a gente tem, ou pelo menos a impressão que eu tive, é que nas páginas corria sangue abaixo. Nossa, quanto mais eu virava a página, mais sangue corria. E aí você fica tentando dizer, poxa, mas por que isso? Por que tanta desgraça? Por que tanto sofrimento? É o filho pródigo. Muitas vezes não são pessoas más de coração, mas são pessoas orgulhosas, são pessoas teimosas, são pessoas insistentes no erro. E quando a paciência de Deus com essas pessoas termina, aí começa essa desgraça, começa esse sofrimento, como um caso de uma pessoa que uma vez pediu que o pai e a mãe fosse lá orar por ele, ele estava com câncer no estômago, se eu não me engano. E aí, na hora o Espírito Santo disse para o pai, tu quer ir lá orar, tu vai. Agora eu não vou curar ele. Essa doença que está nele é para a morte e ele vai morrer disso. Manda quem pode, obedece quem precisa. É que nós estamos falando, a paciência de Deus tem limite. Então cuidado nas escolhas e nas decisões que tu toma ao longo da tua vida. Por vezes tu está a um fio de ultrapassar esta paciência. E aí quando tu ultrapassar essa paciência dele, aí a conversa vai, mais cedo ou mais tarde vai mudar. Assim como aconteceu com esses povos. Eles fizeram e aconteceram por muito tempo, até que a situação terminou. Olha ali o versículo 5, a misericórdia de Deus em oposição ao seu justo juízo, leva o coração de Deus a clamar, acho que aqui, capítulo 16, Ou seja, novamente aqui nós estamos vendo que Deus ele ama, Aqui no versículo 5, assim como aconteceu no capítulo anterior, também no versículo 5, Deus ele chora por aqueles que estão sendo condenados. Mais de uma vez eu escutei os arcanjos falando, Deus ele chorou quando aquele pastor morreu e teve que ser levado ao tormento. Deus chorou por causa disso. Porém, o seu juízo é maior do que qualquer sentimento de amor que ele tenha por nós. Justamente porque ele é justo, ele não se deixa levar por sentimentos e emoções. Então, novamente, aqui a gente percebe que Deus ele se entristece, ele não queria estar destruindo Moabe. Ele não tem prazer nisso. Lá em Provérbios, quando a gente estudou, inclusive Provérbios ensina que a gente não deve ficar feliz na desgraça dos nossos inimigos. Porque como poderíamos nós querer andar com Deus se nós ficamos felizes com a desgraça dos nossos inimigos e Deus fica triste? Ou nós estamos com Deus, ou nós não estamos com Deus. Ou nós somos um com Ele, ou nós não somos um com Ele. Do 6 ao 8, seu antigo orgulho tornou-se inútil, sua força e autoridade se tornou em fraqueza. Outra característica que a gente percebe daí, que todas as qualidades que a pessoa exaltava em si, elas simplesmente desaparecem. Desaparece. Aquilo que ela tinha, nossa, eu sou, eu faço, eu consigo, isso tudo vira pó. Só que daí vira pó porque a pessoa mudou? Não. Vira pó porque Deus destruiu. Porque se Deus desse uma nova oportunidade, eles não mudariam. Como ele disse uma vez, de que ele, o próprio Senhor Jesus, esteve lá no Hades. E todos que lá estão o amaldiçoavam e blasfemavam contra ele. Nenhum sequer clamou por ajuda ou qualquer tipo de coisa semelhante a isso. Mesmo estando lá. Ou seja, mesmo que Deus tirasse todos eles de lá e trouxesse de volta à terra, eles voltariam a fazer tudo exatamente como
fizeram antes. Por um tempo eles até buscariam a Deus, como disse o anjo. Mas com o passar do tempo, eles voltariam a fazer exatamente as mesmas coisas que fizeram aqui na terra. Então, a justiça de Deus é plena, Deus sempre é justo, né? Nós é que somos tomados por piedade, né? Tadinho, que Deus ajude, que Deus transforme, né? Que Deus dê uma nova chance. Vai dar nova chance para quê, se Deus sabe que vai ser igual? A gente não está enxergando isso. E nós somos de carne e osso. A gente não quer o mal de ninguém. Agora, Deus está vendo, não adianta eu atender a tua oração e dar nova chance, vai fazer de novo. E aí vai fazer os mesmos males que ele fez contigo, ele vai fazer com outros. Não tem conserto. Deus está enxergando isso. Porque ultrapassa essa linha de limite. Por que quando ultrapassa esse limite, Deus não dá mais chance? Porque ali é um limite que é irreversível, não é? Irreversível. Do 9 ao 12, adoração e clamor a falsos deuses tornou-se inútil. Né? Deus define o prazo de 3 anos para que estes atos aconteçam. Relatos extra-bíblicos ou atribuem a uma invasão de tribos nômades vindas do Oriente em 715 a.C., dentro do tempo aqui relatado. Então Deus falou tudo isso e ainda deu prazo. Né? Ainda deu prazo. Ali no finalzinho deve estar isso. Ali, ó. Porém agora falou Deus dizendo, em 3 anos, tais quais os anos de jornaleiros, então se virá envelhecer a glória de Moabe. Deus deu até prazo. Né? Veja que quando Deus está falando isso aqui, eles já ultrapassaram o limite. Levou-se ainda 3 anos para acontecer todas essas coisas. Quando Deus fala, acabou, não é que isso amanhã vai morrer tudo. Não, isso às vezes leva tempo. Deus dá tempo para eles se converterem. Não, eles não vão se converter. Deus deixa apenas que o tempo de vida que lhes foi concedido seja respeitado. Então veja que o cuidado que a gente tem que ter para não cair no mesmo sofrimento.